Gente, vamos continuar aqui com as nossas provas em espécie previstas pelo nosso Código de Processo Penal. A gente, embora já tenha comentado um pouco sobre a confissão quando a gente falou no interrogatório, vamos trazer alguns dispositivos em específico, né? Então, a confissão está prevista no artigo 97 a 200 do Código de Processo Penal e, em suma, ela diz a respeito de como ela vai ser obtida e o seu valor, né? Bom, a gente sabe que a confissão, né, considerando o nosso sistema libertário, ela não é absoluta. Então, diferente do período inquisitorial, em que a gente considerava a confissão a rainha das provas, aqui a gente não pode mais considerar isso, tá? Então, ela não pode nunca ser considerada como um valor absoluto, tá? Ela deve sempre ser avaliada em conjunto com os demais elementos, né, evidente, e verificando a sua compatibilidade e a concordância com todos os demais elementos de prova produzidos nos autos, né. Normalmente a confissão ela ocorre durante o interrogatório, aquilo que eu acho que eu já falei na aula passada, né, mas nada impede que ela seja realizada em outro momento no curso do processo, não há prejuízo algum, né. Nesse caso é evidente que deve ser assegurado contraditório, ampla defesa e evidente que isso tudo deve ser lavrado a termo. Hoje em dia nós temos um problema com a questão do ser lavrado a termo, né? Por quê? Veja, quando a gente tem alguém fazendo ali a transcrição do nosso depoimento, não tá o nosso sentimento junto, né? Então hoje tem se utilizado muito mais a questão do vídeo, porque ali a gente consegue sentir, consegue, embora não totalmente, né, mas a gente tem uma visão maior, né, de tudo que está acontecendo com o sujeito que está confessando, enfim, fazendo a sua defesa, do que meramente aquilo que foi lavrado a termo. Inclusive, em casos de coação. Vamos imaginar que o sujeito ele está sendo coagido a confessar o delito, né? Então, nesse sentido, é muito importante que isso seja em vídeo, para que, embora a gente nunca tenha certeza, né, que a verdade real ela é inatingível, mas embora a gente não tenha essa certeza, a gente tem uma compatibilidade mais relacionada com a realidade do que quando aquilo só é lavrado a termo, né? Veja que não existe a confissão ficta no processo. Essa é a parte mais importante para vocês. Não existe confissão ficta no processo. A confissão nunca se presume. Quem cala não consente. Quem cala não diz nada. Somente isso. E no processo penal, quem cala, se for a gente interpretar, a gente vai fazer ao contrário, né? No silêncio a gente deduz que é pro benefício, né? O favor rei, princípio do favor rei. Mas brincadeiras à parte, gente, nunca a gente pode presumir como verdadeiras as acusações porque o sujeito ficou em silêncio, né? Tanto é que quando o sujeito não sabe todo o teor da acusação, por isso que é tão importante que o juiz leia a denúncia antes de ser tomado o seu depoimento, né, o seu interrogatório, para que ele saiba todo o teor da acusação. Porque se ele não sabe o que foi produzido, e isso às vezes pode acontecer em razão de uma defesa ineficiente, né, ele não tem nem como dizer como que aqueles fatos aconteceram, certo? A confissão será divisível, ou seja, o juiz ele pode considerar ela em sua completude ou apenas trechos dela. Não há problema algum. É verdade, o Código Penal, ele muitas vezes para a questão de diminuição de pena, considera quando a confissão é total. Ao meu ver, isso é bem equivocado, porque para fins de redução de pena, lá na parte de dosimetria, a gente não pode desconsiderar, o sujeito que confessou pela metade como se isso não pudesse ser considerado como confissão, né? Isso, ao meu ver, tem. Muito juiz só entende que se aplica a questão de diminuição de pena quando a confissão é total, né? Isso eu acho bem relativo, bem contraditório, né? Então, mas o código ele admite que a confissão ela seja divisível, né? Que ele pode aceitá-la em parte, né? E ela também pode ser retratada. É retratável, ou seja, ele pode voltar atrás a respeito disso, né? Não há problema algum, tá, gente? Então, a gente costuma apontar duas espécies de confissão. A primeira é simples,
no qual ele apenas reconhece a prática delitiva, né, sem qualquer elemento novo. Você fez, fiz, sem elucidar maiores controvérsias a respeito daquele fato. E ela pode ser qualificada em que ele reconhece que praticou o delito, mas alega que em seu favor alguma causa excludente ou da ilicitude. Por exemplo, sim, eu fiz mesmo, não foi legítima defesa. Eu fiz, mas fiz porque eu estava em estado de necessidade. Estava morrendo de fome, eu não tinha mais nada para comer. Precisei pegar uma latinha de comida. Precisei, porque eu estava em estado de necessidade. Ou eu só matei aquele cara porque ele estava me ameaçando de morte. Ameaçando de morte é ótimo, eu adoro isso, ameaçando de morte, eu acho incrível. Mas ele estava me ameaçando, ele estava com uma faca no meu pescoço, eu precisei fazer isso. Enfim, pode ser qualificada nesse ponto, tá? Bom, no que tange a declarações do ofendido, então, evidente que a gente sabe, em sede de audiência, a gente precisa seguir um ritual. Então, o primeiro é sempre a declaração do ofendido, né? Depois as testemunhas, a acusação, depois a defesa e, por fim, o interrogatório. Então, a gente tem que seguir essa ordem. Ei! Pane no sistema. Então, a gente precisa seguir essa ordem, né? O ofendido tem que sempre ser ouvido por primeiro. Então, sempre que possível, o juiz deverá proceder à oitiva do ofendido por ser ele a pessoa apta, em muitos casos, a fornecer informações essenciais em relação ao fato criminoso. Ele será indagado sobre as circunstâncias da infração, se ele sabe quem foi o autor do delito, se ele pode indicar. Nesse momento, muitas vezes, é indagado a ele se ele consegue reconhecer o sujeito, né, dependendo do crime, se ele consegue reconhecer, você pode proceder a reconhecimento, né, feito em juízo. Depois a gente chega, na próxima aula, a gente vai conversar sobre o reconhecimento. Então, o ofendido, ele será comunicado de todos os atos processuais a serem praticados, né? Então, por exemplo, eu fui vítima de um roubo, né? Como aconteceu na minha casa, e eu tenho o direito de ficar sabendo tudo que for acontecer no processo, desde a audiência, desde que se o cara foi preso, se o cara foi solto, se o cara foi condenado, se o cara foi absolvido, né? Então, o ofendido, ele precisa saber de tudo isso, é um direito seu, né? Então, sempre será feito no seu endereço, etc, etc. O Código também trata a respeito da proteção ao ofendido, né? Então, há casos em que, para que seja colhido o depoimento dele, ele pode pedir o afastamento tanto do réu, né, quanto as testemunhas, elas não ficam presentes, mas ele pode pedir para que o réu não fique nem próximo a ele, nem na sala de espera, nem que ele passe pelo réu, né, réu e seus familiares, né. Então vamos imaginar que o réu tá lá preso, ele tá numa sala separada da audiência, mas os familiares dele estão ali na salinha de espera, junto com você e as suas outras testemunhas, né, de acusação. É possível que você peça para que você não tenha, inclusive, o contato com os familiares do ofendido, do ofensor, para que, enfim, você não se sinta coagida, para que haja uma proteção sua mesmo, para que, enfim, você preste o seu depoimento na sua maior qualidade, tá? Então é possível que você peça que na tomada do seu depoimento o acusado não esteja, e tampouco que os familiares dele estejam perto de você, tá? É possível também, caso o juiz entenda necessário, que ele pode encaminhar o ofendido a tratamento multidisciplinar, enfim. É verdade que o Brasil falha muito, em termos gerais, na proteção à vítima, né? O Brasil, infelizmente, ele tem um problema bem grande em proteger a vítima, quem dirá do réu, né? Mas é evidente que a vítima, muitas vezes, elas são largadas, né? Não à toa que a própria legislação penal cuida da reparação do dano, né? Então é possível que haja reparação do dano, já que o próprio Estado muitas vezes não consegue dar uma resposta boa ao ofendido. Eu não estou falando resposta boa no sentido do sujeito ficar preso, não. Resposta boa para ele, um tratamento psicológico, uma questão às vezes até financeira, etc, né? Então
é evidente que o Estado, ele infelizmente falha muito no que tange a isso, né? Depoimento testemunhal, né? Testemunha, o que é testemunha? São pessoas estranhas ao processo, né? Curiosidade, esses dias eu peguei um processo em que a esposa do cara, tá? Era um crime que falava de... O que era o crime? Era um crime de... Acho que era ai meu Deus, como que é o nome? De ameaça, perdão. Era um crime de ameaça, tá? A um caseiro da fazenda dele lá e tal. Eles se separaram, né? A mulher se separou do marido. E a mulher quis entrar nos autos lá. Ela não era testemunha, ela não era vítima, ela não era nada. E ela quis entrar nos autos e pra dizer que o empregado do cliente lá, ele estava conversando com a irmã dela. Tipo, um negócio bizarro, uma ligação assim super distante. E ela fez um boletim de ocorrência, juntou os autos do boletim de ocorrência e pediu, dizendo assim, ele continua ameaçando pessoas. Ela nem vítima daquela ameaça era. Primeiro ponto, nem vítima daquela ameaça ela era. Ela nem testemunha era do caso, ela era ex-esposa e queria ter um benefício aí, impossível divórcio. Tipo assim, bizarro, mas acontece, só pra vocês entenderem. Então, se a testemunha já é estranha no processo, imagina esse caso, então, mais estranho ainda. Enfim, a testemunha ela não pode interferir no processo, tá? Ela só serve em juízo para os seus esclarecimentos. É pra isso que serve testemunha. Testemunha não dá pitaco, tá? Então, nesse sentido, são características dessa prova testemunhal. A oralidade, né? Todo depoimento oral considerando ação penal, certo? Deve ser objetiva, então a testemunha quando fica divagando, não há prejuízo algum de você sendo ou acusação, ou defesa, ou inclusive o juiz pedir, olha, me responda muito objetivamente quanto a isso, né? Porque às vezes a testemunha, ela quer falar de tudo e às vezes nem interessante e nem relevante ao caso. E ela deve ser, obviamente, retrospectiva. Ela não pode ficar falando de coisas que vão acontecer, né? Então, por exemplo, a dona Joana foi prestar um depoimento e ela foi indagada a respeito da ocorrência de o roubo que aconteceu no bairro onde ela mora. A dona Joana disse, não, eu não vi nada dos fatos. Fiquei sabendo e tal. Mas tenho certeza que esse Joaquim vai continuar cometendo roubo no meu bairro. Tenho certeza disso. Não, eu conheço aquela figura, eu não vi o que ele fez. Mas eu sei, tenho certeza que ele vai continuar. E vou dizer, não sei não, hein? Não sei não se ele não vai acabar matando alguém lá na vila. Não sei não. Gente, pode isso? Não pode, é evidente. Ela tem que trazer sobre fatos retrospectivos e referentes àquela acusação. De nada adianta ela ficar falando também de outro processo. Esse aí eu não sei, mas eu fiquei sabendo que ele tem um outro processo aí, não sei em qual vara daqui, mas fiquei sabendo que ele tem um outro processo aí, que não sei não se não é homicídio, não sei não. É óbvio, gente, a testemunha ela não pode servir pra isso, né? Ela tem que ser objetiva, tem que ser retrospectiva. E o mais importante disso tudo é saber que, em regra, toda pessoa pode ser testemunha. Como toda regra, há exceção. E quais que seriam? Bom, estão dispensadas aquelas pessoas que estão no artigo 206. Então, aquelas pessoas em que, de algum outro modo, né, de algum outro modo, elas não podem prestar esse compromisso. Então, por exemplo, não se presta compromisso os doentes mentais e as pessoas menores de 14 anos. Da mesma forma que aquela pessoa, o cônjuge, o ascendente, o descendente, os afins em linha reta do réu, tá? Então, vocês já tiveram direito de família, acredito eu. Então, todo mundo nessa linha está dispensado de prestar compromisso com a verdade. Não quer dizer que ela não possa depor. Ela não presta compromisso. O que significa? Que ela pode ser ouvida na qualidade de informante, né? Ela pode sim ser ouvida, mas na qualidade de informante. Assim como os doentes mentais e as pessoas menores de 14 anos, né? Então,
É uma diferença grande o fato dela não poder ser testemunha do fato dela não ser ouvida em juízo. Ela pode ser ouvida em juízo. Só que a qualidade desse seu depoimento é reduzida. Por quê? Porque ele vai ser ouvido como informante, né? Não presta o compromisso legal. Então, teoricamente, ele pode mentir que não vai ser preso. Agora, aqui estão proibidas de depor, que é diferente de dispensada. Proibidas de depor estão aquelas pessoas em que, em razão da sua profissão, devam guardar sigilo. Nós, advogados, os padres, etc. Então, pessoas em que, em razão da sua... psicólogo. Então, pessoas que, em razão da sua função, do seu ofício, é obrigado a prestar sigilo, né? Então, não pode depor, né? Então, eu imagina, briguei com meu cliente porque ele não me pagou, vou lá na ação penal dele e começo a depor contra ele. Posso? Não posso? Evidentemente que não, né? Então, essas pessoas, elas estão proibidas de depor, ok? Agora, também, aquela testemunha que seja suspeita da sua parcialidade, né? Ou indigna de fé. Acho ótimo esse termo. Quanta pessoa indigna de fé tem? Essa pessoa, ela pode ser contraditada, né? Devendo o juiz, nesse caso, se ele entender, dispensar a testemunha ou ouvi-la como informante. Dispensar nesse sentido é, tchau, tio, vai embora. Teu depoimento está sendo muito parcial. Vaza. Pode ser? Pode, evidentemente que sim. Mas o que o bom senso diz é que ele deve ser ouvido como informante. E nesse sentido, a legislação ela é vaga. Ela não diz como aqui o cônjuge, o ascendente, descendente, etc. Aqui ele diz apenas aquelas pessoas em que, se é amigo dele, puta, sou muito amigo dele. Aí o juiz ele pode considerar em ouvi-lo, né, na qualidade de informante, ou mandar ele embora. Enfim, tá? Então, na audiência, elas serão ouvidas por si, de modo que uma não ouça o depoimento da outra. Então, não pode ter, um bem bom. Deixa eu ouvir o que você vai falar. Pode? Não, não pode. Todo mundo deve ser ouvida de forma separada. Até porque quer que uma não contamine o depoimento da outra, né? Ela fala a promessa de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho, né? Então, tem casos em que a pessoa é presa ali na sala de audiência, o que é bizarríssimo, porque o juiz ele já tem que estar com uma convicção nesse sentido, né? Eu acho que em casos só muito evidentes em que ele comete o crime de falso testemunho, porque como que o juiz pode dizer isso só quando a gente tiver de fato como contraditar aquele depoimento? Agora, se ele também, no mesmo caso em que acontece com o depoimento do ofendido, a testemunha também tem o direito de não ser ouvido junto com o réu, né? E nem com seus familiares perto, né? Então, imagina a testemunha de acusação, às vezes ela se sente coagida com os familiares do réu por perto. Pode pedir a dispensa dos familiares no local. Da mesma forma como ela pode e tem o direito de se sentindo ameaçada, coagida ou não confortável, pedir para que o réu saia da sala de audiência. A professora pode pedir para que o advogado dela também saia? Não, evidentemente que não, porque aqui o advogado ele exerce a função não apenas de ouvir os seus clientes, né, mas de ouvir também tudo que é inerente ao processo. É permitida a oitiva de testemunha por carta precatória. E é importante a gente entender que ela ser ouvida por carta precatória é diferente de ser ouvida por videoconferência. A pessoa que é ouvido por videoconferência é ouvido pelo próprio juiz do processo, próprio juiz da causa. A pessoa que é ouvida por videoconferência, por carta precatória, é ouvido pelo juiz daquela comarca em que ela reside. São coisas diferentes. A jurisprudência considera que a carta precatória ela não viola a ordem, aquela ordem da audiência. Então, tudo bem se por carta precatória a testemunha da acusação for ouvida, a testemunha da defesa for ouvida antes da testemunha de acusação, desde que seja por carta precatória. Agora, essa regra não se aplica no que tange a videoconferência. Videoconferência é o próprio juiz da causa que ouve. Então, se houver uma violação à ordem da audiência, há sim de se falar em nulidade, tá? Admite-se a inquirição das testemunhas que residam fora da área do juízo por videoconferência ou de maneira similar, e daí nesse caso não há
deve ser observada a ordem da audiência, então tudo aquilo, primeiro ofendido, depois testemunha da acusação, testemunha de defesa e por fim o interrogatório, né? O juiz ele pode complementar, né? A gente já sabe que o nosso código admite um juiz oficioso, né? Um juiz curioso, e a gente admite isso. Porque aqui é possível que o juiz mesmo faça perguntas à testemunha, né? Embora não seja ele que vai começar, mas sim quem arrolou a testemunha, mas ele pode sim pedir uma complementação. Beleza? Então é isso, gente. Falou, até a próxima aula.